Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. A gente vai iniciar aqui um processo de trabalho com esse tema aqui de geografia. Nosso primeiro tema é interessante porque ele fala sobre a questão da formação do território brasileiro. Como o Brasil chegou a esses limites atuais aí que vocês estão vendo na tela? Essa é a questão. Porque nem sempre o Brasil foi país de extensões continentais como a gente encontra em todos os livros didáticos. Nem sempre foi assim, certo? Então aqui de forma tranquila, rápida e dinâmica, vamos passar para vocês através dos slides da explicação como se deu esse processo, certo? Quais as causas que levaram ao crescimento da extensão territorial do Brasil, perdoe-me. Beleza? Bom, aqui nesse primeiro slide, então vamos direto ao processo. Aqui nesse primeiro slide você tem aqui a formação atual do território brasileiro, onde nós temos aí as cinco regiões nas quais está dividido o território brasileiro, certo? O território do Brasil hoje temos aproximadamente 8 milhões, mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, o que faz com que o Brasil seja a quinta nação em extensão no mundo. É o quinto maior país do mundo, certo? Já falei anteriormente, em alguns momentos atrás, sobre ser um país de extensões continentais, estando apenas atrás da Rússia, do Canadá, dos Estados Unidos, China e Brasil. Esses são os cinco países mais extensos do mundo. Estou falando em extensão, em tamanho, beleza? Certo. Aqui temos a configuração atual, com as cinco regiões. De pintado de verde aqui vocês podem observar a região norte, de azul a região nordeste, de rosa a região centro-oeste, de vermelho a região sudeste e de amarelo a região sul. Essa é a formação, é a configuração atual do território brasileiro. Ponto. Beleza? Vamos passar para o outro slide. Mas como iniciou esse processo? Simples. Tinha as terras brasileiras chamadas de Brasil hoje, e aqui chegaram os portugueses, certo? A gente vai trabalhar uma leitura aqui para fazer um comentário sobre cada um desses slides. Chegada dos portugueses, o descobrimento do Brasil, em aspas muito grande, né? Que a gente sabe que não foi um descobrimento, a gente vai ver isso daqui a pouco, porque não foi um descobrimento, foi uma tomada, foi a posse das terras brasileiras pelos colonos portugueses, certo? Eles chegaram aqui, tomaram posse e depois foram às Índias, certo? Então vamos ler aqui rapidinho. A imensa extensão territorial do nosso país é resultado de um longo processo de conquistas que se iniciou quando os colonizadores portugueses aqui chegaram. Não vamos entrar aqui no mérito da questão, mas esqueçam essa questão de descobrimento. Foi tomar posse, certo? Tomar posse, veio em busca de riquezas minerais, certo? Não houve um descobrimento. As terras aqui já estavam, já tinham os autóctones, já tinham os nativos, que são chamados de índios, né? Comumente chamados por nós, certo? Então, falando em índio, vamos aqui para o outro slide. Como era a configuração do Brasil aqui, temos a configuração territorial atual, mas aqui, quais os povos que viviam? Eram muitos povos indígenas, que vamos chamar de índio comumente, não é isso? Muitos povos indígenas que viviam aqui, que falavam diversas línguas, certo? Eram povos que tinham alguns pontos em comum, mas eram povos diferentes, certo? Vamos aqui ver aqui. Antes daqui chegarem, cerca de 4 milhões de pessoas já viviam nessas terras, os chamados indígenas, distribuídos em mais de 1000 povos diferentes. Imagina isso, mais de 1000 povos diferentes, certo? Aí aqui temos alguns povos, vamos aumentar aqui um pouquinho, Tupi-Guarani, UG, os Caraíbas, etc, etc, etc. Na nossa região aqui, região São Franciscana, nessa área aqui, amarela, nós temos aí os povos G. Quando chegaram os portugueses aqui, eles encontraram que a maioria do litoral eram os tupis guaranis,
certo? Só a crédito de conhecimento. Ainda não chegamos nas causas que levaram à extensão do território. Aqui só para ver que é o seguinte, antes de chegarem os portugueses aqui, nós tínhamos os povos que já eram donos da terra, certo? Já estavam apenas os portugueses, beleza? Passemos para o outro. Hoje, os povos indígenas atuais. Hoje estima-se que haja aproximadamente 370 mil indígenas, divididos em 220 povos diferentes. 370 mil. Olhe a diferença de 4 milhões para 370 mil. Algo a se pensar o porquê que isso aconteceu, né? A diminuição da população indígena. Mas vamos falar nisso em outro momento. Passemos para o outro slide. Aqui sim começa a nossa odisseia. Os limites territoriais. Como cresceu tanto esse país? Como chegou a ficar ao quinto maior país em extensão territorial? Alguns fatos temos para comprovar isso. Fatos políticos, certo? Conquistas e fatos econômicos, principalmente. Com fatos econômicos, porque o Brasil, ele cresceu em cima, ele cresceu no sentido territorialmente em cima de ciclos econômicos, certo? São vários produtos que eram comercializados que levou para que houvesse uma interiorização para uma entrada para o interior das terras brasileiras, melhor dizendo assim, certo? Vamos para os limites territoriais. Pronto. Em 1494, portugueses e espanhóis dividiram entre si as terras descobertas e as que viriam a ser encontradas. Lembrem-se, olhe essa data, 1494. O Brasil, os portugueses chegaram aqui e tomaram posse em 1500, quer dizer, 6 anos antes. Já havia um acordo entre Portugal e Espanha sobre as terras que foram encontradas, já eram encontradas, né, e que poderiam ser possivelmente encontradas. Há questões em relação ao Tratado de Tordesilhas sobre o já conhecimento ou não desses dois países sobre as terras da chamada América, não é isso? O Novo Mundo. Então nós temos aqui, lembre-se dessa linha vermelhinha aqui, ó, essa linha vermelha que é o chamado a fronteira do Tratado de Tordesilhas, onde as terras pertencentes a Portugal, na sua tela aí, é do lado direito, as terras a leste eram de Portugal e as terras a oeste da linha do Tratado de Tordesilhas, pertenciam à Espanha, certo? Lembrem-se disso. E aqui toda era a América Espanhola, subindo para o país até o México, países que são hoje América Central, lá, o país da América Central e da América, aqui da América do Sul, eram toda a América Espanhola. E apenas isso, olha o tamanho também, já era grande, era pertencente a Portugal. Essa era a extensão territorial quando aqui chegaram os portugueses e tomaram posse da terra, de acordo com o tratado já feito entre eles, entre os portugueses e espanhóis. Preste bem atenção, tenha calma, você vai poder ler, vai poder assistir novamente e por aí vai, para poder tirar algumas dúvidas depois. Pronto. A gente viu já que os portugueses chegaram aqui em 1500, tomaram posse, mas eles não fincaram nas terras, fincaram a bandeira e saíram, foram comercializar com as Índias, que também era esse o principal objetivo dos portugueses, certo? Mas temos aqui, ó, povoar ou perder. Para garantir o poder sobre as terras que haviam sido ocupadas, a coroa portuguesa dividiu o território em capitanias hereditárias. Você já estudou isso aí no 6º ano em História. Quero que a divisão territorial das terras brasileiras para poder ser ocupada e governada. Porque imagine Portugal, um país, pequeno país da Europa, ter todas essas terras e de longe governar. Tem que ser muita organização. Mas as capitanias hereditárias não obtiveram sucesso. Mas foi um embrião de como poderia se administrar o Brasil, certo? Então, o que eram essas capitanias hereditárias? Eram grandes extensões de terras delimitadas a partir do litoral. É a partir do litoral que se tem o processo de posse das terras brasileiras pelos portugueses, certo?
Bom, aqui nesse slide a gente percebe o seguinte, a gente vê aqui como estavam divididas as capitanias hereditárias. As terras brasileiras pertencentes a Portugal foram divididas para serem administradas por capitães donatários a mando da coroa portuguesa. Obviamente que não são linhas retas dessa forma. Aqui foi assim dividido para ter mais uma didática, para ficar melhor, ter um melhor aprendizado. Então temos aqui as províncias do Maranhão com seus capitães donatários, do Ceará, do Rio Grande, o Itamaracá, Pernambuco, que tem Duarte Coelho, Bahia com Francisco Pereira, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente e Santana. Então, essa foi a primeira forma de administração e como se configurou as terras brasileiras. Beleza? Vamos passar aqui para outra. Extensão territorial. O território inicialmente dominado pelos portugueses, expandiu-se significativamente. Ficou muito extenso. Já era grande, ficou enorme, certo? Agora a gente vai ver o porquê, certo? Quais foram as causas? Quem contribuiu? Eu digo o quê? Que pessoas contribuíram para isso. Grupos de pessoas contribuíram. Grupos que tiveram mais importância para a história, a geografia, no caso, e também pessoas comuns também contribuíram para a extensão territorial do Brasil. O território inicialmente dominado pelos portugueses expandiu-se significativamente. Vamos ver o porquê. O porquê? Quais as causas? Quais os motivos? Quem? Como? A gente bota aqui esse primeiro grupo, os bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? Eram grupos que partiam de São Paulo em direção ao interior do território, a fim de capturar índios para o trabalho escravo, para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Lembrem-se disso aí, ó, cana-de-açúcar, esse produto, certo? O que faziam os bandeirantes? Eles apresavam os índios, eles foram responsáveis pela dominação e escravização de indígenas, certo? E com isso, quando eles iam nas bandeiras de apresamento, em busca da caça realmente aos índios, eles abriam caminhos para o interior e controle da coroa sobre o território, certo? Eles saíam do litoral de São Paulo, certo? E iam para o interior, e com isso eles iam, digamos, de certa forma, criando vilas. Muitas dessas bandeiras chegaram a ser por muita gente em busca disso, certo? Do apresamento indígena. Então eles foram abrindo caminhos para o interior e com isso dominando as terras que ficaram sob o controle da coroa portuguesa. Quando ele fala é a coroa, o rei, viu? Aqui a gente tem uma imagem dos bandeirantes. É uma imagem alegórica apenas, sobre quem eram os bandeirantes e tal. Domingos Jorge Velho, que ficou mais famoso, certo? Que foi responsável também pela a queda do quilômetro de Palmares, mas aí já é uma outra história. Estamos falando de geografia e expansão do território brasileiro, certo? Aqui são as expedições bandeirantes. Observem, eu vou aumentar aqui um pouquinho, observem que eles partem de São Paulo, certo? E vão adentrar mais para o interior do Brasil. Olhem, saem do litoral, olha as linhas aqui, e vão adentrar para o interior do Brasil. Isso em busca de índios, certo? Em busca de índios e também de metais preciosos. Tanto é que eles vão para as regiões das Minas e depois também para a região que hoje é a região central do Brasil. Onde é o Goiás, vão para o Mato Grosso, certo? Então eles saem do litoral, isso que é importante você observar. Eles saem do litoral e adentram para o interior. E com isso, conquistando o território para a coroa portuguesa. Lembre-se de um detalhe, aquela linhazinha vermelha, ela já está sendo, de certa forma, ultrapassada. Beleza? Vamos diminuir aqui e passar. Outro grupo importante para a interiorização nas terras brasileiras são os jesuítas, certo? Quem eram os jesuítas? O que faziam os jesuítas? E por que eles são importantes também nessa questão de expansão do território brasileiro? Pronto, vamos ler aqui um pouquinho a tela, o slide com vocês.
Os padres da Igreja Católica que faziam parte da Companhia de Jesus, eles tinham que, qual era a obra deles? A catequização e educação de línguas aos indígenas. Eles queriam trazer, na realidade, quando falam em catequizar, vocês sabem, eles são os responsáveis por trazer a religião cristã para os índios, certo? Que quando domina-se também através da religião, do idioma. Então eles também, a educação dos indígenas, das suas línguas, trazendo o português para educar, quer dizer, impor a cultura portuguesa, europeia, à cultura indígena, beleza? Fundaram aldeamentos que se transformaram em povoados e contribuíram para a dominação dos indígenas. Os mais importantes foram 7 povos das missões no Rio Grande do Sul. Então ele já sai do litoral, vai para o sul do país e também vai para o norte, na região do Amazonas. Então ele adentra mais para o interior, certo? Então esse grupo de jesuítas, esses padres que vieram catequizar também são importantes nesse processo. A gente não vai colocar aqui em xeque se eles causaram a dizimação dos indígenas. A gente vai analisar aqui a questão da expansão. Essas análises aí são análises históricas que, no caso, não nos pertencem nesse momento. Bom, aqui tem a região sul, aqui tem uma ideia aqui da região sul, das reduções indígenas, onde houve, por causa dessas reduções indígenas, houve um confronto no Brasil entre os bandeirantes que queriam caçar índios, apresar os índios, e os padres jesuítas que queriam fazer umas reduções para a questão da catequização. Então eles entraram, desses dois grupos também entraram em combate, certo? Foi o maior fuzuê para a coroa portuguesa. Vamos passar aqui, vamos diminuir, tem que passar. Aí, pronto. Um outro, eu falei a vocês no início, o crescimento, a expansão do território português, ou brasileiro, perdoe-me, através dos portugueses, se deu através de questões políticas, dos tratados, né? De conquistas com os bandeirantes e jesuítas, e também através da exploração econômica. Lembrem-se que nós fomos colônia de Portugal de 1500 até 1822, certo? E que era uma colônia? A colônia servia para quê? A colônia, nesse sentido aí, ela servia para dar lucro à metrópole, que no caso era Portugal. Então, a primeira preocupação que a gente teve uma colonização de exploração aqui no Brasil, a preocupação principal da coroa portuguesa era o quê? Ganhar lucro com a colônia brasileira, certo? Então aí entram os ciclos econômicos, a exploração econômica. Nos primeiros anos de ocupação não foram encontrados metais preciosos. Falei a vocês também que eles chegaram aqui em 1500 e foram para a Índia, porque eles tinham que comercializar com a Índia atrás de especiarias, porque estava dando lucro naquela época. Como chegaram aqui e não encontraram metais preciosos, eles deixaram o Brasil cerca de 20, 30 anos meio que abandonado, não é isso? Pronto. Aqui tem outro ponto. A exploração e comercialização do pau-brasil. O primeiro ciclo econômico foi o ciclo do pau-brasil. Foi o pau-brasil que fez com que a colônia portuguesa obtivesse lucro, a metrópole portuguesa obtivesse lucro com a colônia brasileira. Então, o primeiro ciclo econômico que se deu na área litorânea ainda se deu na área litorânea. Não começou a fincar aqui, ocupar, para ter poder, ser o dono a posse da terra através do ciclo do pau-brasil. Então, o primeiro ciclo econômico é o ciclo do pau-brasil. Beleza? Pronto. Século XVI. Aqui a gente vê melhor quais os produtos que, a partir do século XVI, fizeram com que os portugueses fincassem e tomassem posse realmente das terras. Tinham que tomar posse, abrir aqui um aspas, porque tinham que tomar posse, porque senão outros povos vinham aqui e podiam tomar conta, como fizeram os holandeses aqui em Pernambuco, e como fizeram os franceses antes na Bahia e depois no Maranhão. Então,
tinham que tomar posse, ser o dono da terra. Então, a exploração econômica no século XVI, através do pau-brasil, da cana-de-açúcar no Nordeste, se deu a ocupação litorânea. Vamos abrir aqui o mapa mais uma vez e a gente vai ver aqui, olha pessoal, essas manchas em área de influência do pau-brasil, certo? Essas manchas aqui, ó, são áreas de influência do pau-brasil, essa marrom. E as verdinhas aqui, tá ruim de ver um pouco, mas tem uma boa vontade que você percebe, que são aqui é a área de influência da cana-de-açúcar, certo? Então, esse foi o primeiro ciclo econômico para poder auxiliar no projeto de expansão das terras portuguesas, certo? Do crescimento do Brasil. Século XVII, chegamos ao então século XVII. Os produtos, quais são os ciclos econômicos? Vamos ler aqui. A expansão da cana-de-açúcar e povoamento para o Sudeste. Através de quê? Da pecuária. Busca por guaraná, cravo, canela e salva, que são chamados drogas do sertão. Aqui já aumenta o processo de expansão. A expansão da cana-de-açúcar do povoamento para o Sudeste, houve um aumento da área da cana-de-açúcar. Aquela área marronzinha que era do pau-brasil vai diminuindo e houve uma expansão aqui, ó, da área da cana-de-açúcar. Vou aumentar aqui, essa aqui é tudo cana-de-açúcar. Houve também, mais para o interior do Nordeste, esses bolsões aqui em lilás, aqui, essas cores aqui, é a pecuária, certo? Que vem mais para o Nordeste, certo? Para o interior do Nordeste, principalmente na nossa região aqui, ao longo do Rio São Francisco, que a gente já tem que botar esse detalhe aí, que não é à toa que o Rio São Francisco, além de ser conhecido como o Rio da Unidade Nacional, é também conhecido como Rio dos Currais, certo? Porque ao longo de suas margens aqui houve a criação de gado, certo? E também vem mais ao norte, ó, eu não falei a vocês sobre os jesuítas, eles foram responsáveis por essa mancha verde aqui, digamos aqui, que é a interiorização para o norte, em busca das drogas do sertão. Professor, drogas? Drogas do sertão? E por que isso aí? Não, droga, pessoal. No caso aqui, drogas, porque eram produtos que os portugueses não conheciam, certo? A gente falou aqui no anterior, aqui, ó, guaraná, cravo, canela, salve, urucum e por aí vai. Eram produtos que eram nativos da região norte, ainda são, né? Óbvio, mas que eram novidades lá na Europa. Isso aí também rolou grana, muita grana aí para os padres jesuítas e para a coroa portuguesa, obviamente, certo? Então isso tudo aí fez com que eles saíssem do litoral, fossem até a região norte, onde a gente chama hoje de região norte, viessem para o sul com a pecuária, para o interior do Nordeste também com a pecuária e aumentou aqui na região sudeste com a cana-de-açúcar. Você vai ver que vai crescendo, vai expandindo o território brasileiro naquela época, no século XVII. Século XVIII, houve também, olha, a expansão da pecuária e a exploração de ouros e diamantes. Vocês percebem aí que ele primeiro inicia com a cana-de-açúcar, pau-brasil, cana-de-açúcar, depois expande a cana-de-açúcar, depois vem com a pecuária e expande a pecuária, além do norte com as drogas do sertão e no sul também com a pecuária. Você vai perceber aí que o processo de interiorização com a pecuária também, olha, vai levando a crescer e tomar posse de mais territórios. E aquela linhazinha vermelha aí que a gente botou, que é do Tratado de Tordesilhas, desaparece. Beleza? Então aqui, e um outro produto de suma importância. Eu falei a vocês no início que, quando aqui chegaram os portugueses, eles queriam produtos, metais preciosos, e não encontraram. E foram para as Índias comercializar as especiarias, que dava muito dinheiro em Portugal, não só em Portugal, mas na Europa, certo? Mas aqui eles conheceram o quê? Os metais preciosos nas regiões das Minas Gerais e mais ali para Goiás e Mato Grosso atual. Então, mais uma vez eu digo a vocês que houve esse processo de interiorização, certo? Então a gente pode observar no mapa onde se dá essa parte aqui, olha, essa partezinha aqui de marrom já é minerações, ó, aqui já são minerações, ó, a região das Minas e aqui Goiás e aqui no Mato Grosso.
Então, com isso, a linha do Tratado de Tordesilhas vai para as Cucuias, Portugal expande através dos jesuítas bandeirantes e através dos ciclos econômicos a sua extensão, certo? Pronto. Em 1750, no século XVIII, o Brasil já chega a quase que ao seu território atual. Percebam que isso tudo agora aqui são as terras de Portugal. Olhem as demarcações aqui, certo? Esse tratado aqui, a linha de Tordesilhas, já não existia mais. Não tinha mais o porquê. Pelo seguinte fato, Portugal foi adentrando e ocupando e foi tomando posse. Então, pelo Tratado de Madrid, vamos ver aqui, ó, acordo entre Portugal e Espanha em 1750. As fronteiras do Brasil já estavam semelhantes às atuais. E por que o Brasil os portugueses tomaram posse? Por quê? O princípio da posse da terra. Ficaram com direito, devido ao quê? Ao princípio da posse da terra, o que eu disse. Ocupar, povoar e tomar posse. Mas também tem uma questão interessante, que foi a chamada União Ibérica. A União Ibérica, que era a união das coroas portuguesas e espanhola, certo? Por que dessa união? Porque por um breve momento, não breve, umas 6 décadas, o rei da Espanha também era rei de Portugal. Então, como essas terras ficaram sendo também espanholas, e as terras aqui do Brasil ficaram também da Espanha, então esse tratado não havia, teoricamente, uma violação ao Tratado de Tordesilhas. Então, por isso que essas incursões para o interior tornaram-se naturais. Mas após Portugal reaver a sua coroa, tornar-se independente da Espanha, houve a necessidade de fazer esse tratado, né? Como eu falei a vocês, olha, questões políticas são tratados, acordos políticos, o Tratado de Madrid, ocupações de terras e questões econômicas. Esses 3 fatores levaram à extensão territorial do Brasil, certo? E por último, perdoe-me, no século XIX, que vai levar também a um processo de expansão, de povoamento. Quando eu falo em expansão, lembre-se que tem povoamento também, criação de vilas e cidades, certo? Que é a produção de café, cacau e algodão. E também, mais ao norte, aqui também, a produção do látex, a produção da borracha através da exploração do látex. No norte, antes eram as drogas do sertão, aí depois ficou o látex, com a produção de borracha, onde o Brasil foi também produtor mundial, o maior produtor mundial de borracha, certo? O Brasil foi o maior produtor mundial de pau-brasil, óbvio, de cana-de-açúcar, de açúcar através das plantações de cana-de-açúcar, certo? De café e também de borracha, certo? Opa, aqui já parou, ali já é outro assunto, certo? Então, aqui se dá para vocês o processo de expansão, como se deu o processo de expansão das terras brasileiras. O Brasil sai do seu litoral, vai para o interior e consegue ter hoje esses limites territoriais. Só mais um lembrete. O último acordo diplomático, teve alguns acordos diplomáticos na questão do Amapá. O Brasil conseguiu o Amapá, teve também favoráveis decisões. Uma parte ocidental do Paraná e Santa Catarina em relação à Argentina. O Brasil também teve decisão favorável a seu favor, esse acordo. E o último território que o Brasil anexou de forma diplomática foi o território do Acre, certo? Essa região aqui, ó, que ele comprou da Bolívia, certo? Aí com isso, o Brasil, se você for perceber aqui, deixa eu ver aqui, aí o Brasil, você vê que falta aqui, ó, a região do Acre. Então com isso, o Brasil, ele chega às fronteiras atuais. E como eu disse, a sua extensão territorial de 8 milhões e mais de 8 milhões e 500 e tantos mil quilômetros quadrados. Beleza? Espero que vocês tenha melhorado para vocês a absorção
dessas ideias aqui sobre a expansão do território brasileiro, e que vocês, algumas dúvidas que tiverem, vocês podem mandar no PV, viu? Beleza? Aquele abraço.